Então agora eu quero fazer com que a UnitChan, o personagem, ele dê um chute na bola e aplique uma força na bola. Se eu chutar aqui, eu tenho a animação, eu já fiz a animação funcionar, mas a animação ela não aplica força na bola. Eu quero que quando eu clicar os botões ou do mouse ou do joystick, que a bola receba uma força e faça ela se movimentar. Então, uma maneira que eu poderia pensar em fazer isso seria aqui no Fixed Update. Tem que ser no Fixed Update, porque é uma força, então as forças a gente sempre aplica no Fixed Update. Eu poderia ler os botões e dependendo do que botão que a pessoa apertou, eu vou colocar aqui a aplicar as forças. Tem dois problemas com essa abordagem. Um é que esse get button down que eu estou usando, ele só retorna verdadeiro no quadro exato que a pessoa apertou o botão. E a gente não tem garantia que o Fixed Update vai rodar em todos os quadros. O Fixed Update ele roda de uma maneira mais ou menos independente, ele pode rodar mais de uma vez por quadro e ele pode também passar um quadro inteiro sem rodar. Então o Fixed Update não é garantido que ele vai rodar todos os quadros. O Update vai. Então se eu dou o Get Button Down aqui no Update é garantido que ele vai pegar, mas se eu der um Get Button Down aqui, ele pode perder esse input, ele pode perder o clique. Então eu não posso simplesmente colocar o Get Button Down aqui. E um outro problema que eu teria também é a questão que eu modelei lá na minha máquina de estados. Eu fiz aquela modelagem para que ela não desse os dois chutes ao mesmo tempo. Se eu apertasse os dois botões ao mesmo tempo, não poderia dar os dois chutes ao mesmo tempo. Essa modelagem eu não perco ela se eu fizer o código direto aqui. Então o que eu quero fazer? Eu quero relacionar aquela animação, tá aqui a animação que eu pus, olha. Eu quero relacionar essa máquina de estados, olha. Quando eu clico, eu disparo os estados KIK1 e KIK2. Então eu quero relacionar esse disparo desses estados com a parte física. Então eu vou precisar mandar uma mensagem a partir da minha máquina de estados para o meu controlador físico. Eu estou fazendo aqui o contrário. Olha, se eu olhar aqui no meu código, a partir desse script, né, a partir do meu controlador, olha, eu dou um set float e eu dou um set trigger. Eu mando informações do controlador para a máquina de estados. O que eu quero fazer é o contrário agora. Eu quero mandar uma mensagem a partir da máquina de estados para o meu controlador. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso com uma variável pública. Então eu vou criar aqui uma public int tipo chute. Essa variável vai ser um inteiro e eu vou colocar nela 0 vai significar nenhum chute, valor 1 ela vai dar o chute do tipo 1 e valor 2 ela vai dar o chute do tipo 2. E ela vai ter um comportamento tipo gatilho. Eu vou querer que depois que deu o chute vai desarmar. Outra coisa que eu vou precisar aqui vai ser um public, um outro rigid body. Eu já tenho aqui esse RB, que é o rigid body que está associado com o personagem. Eu vou querer um outro rigid body que vai estar associado com a bola. Então eu vou chamar de rigid body bola. Então esse é o corpo rígido que está associado com a bola. Eu vou colocar aqui if, ou seja, se o tipo do chute for igual a 1, ou seja, executou o chute 1, se isso aconteceu, eu vou aplicar a força na bola. Então, bola, ponto, add force. Qual vai ser a direção do meu chute? Eu vou dar um chute para frente. Então, vai ser transform.forward, vai dar um chute para frente. E eu tenho que mudar o tipo de força. O tipo de força, em geral, é uma força comum, é uma força que você aplica ao longo do tempo. Eu não quero que seja uma força aplicada ao longo do tempo. Eu quero que seja uma força instantânea. Que eu quero que seja justamente uma pancada, é uma coisa instantânea. Então eu tenho que colocar aqui o force mode.impulse.
que aí ele vai dar um impulso na bola, que vai ser uma força do tipo instantânea. E como é um gatilho, como esse tipo chute é um gatilho, eu tenho que desarmar o gatilho agora. Então tipo chute vai ser igual a 0. Se eu não colocar esse tipo chute igual a 0, ela vai ficar chutando, chutando, chutando infinitamente. Então eu quero que, quando setou o tipo chute igual a 1, aplica um impulso e depois desarma o chute para não ficar chutando infinitamente. Voltando aqui no meu script, se eu olhar aqui no meu Chan Controller, olha, aqui está o Unit Chan selecionada, tenho aqui, apareceu o tipo chute, é uma variável inteira, e apareceu aqui o bola, que é a referência para o corpo rígido. Então eu tenho que colocar aqui a referência do corpo rígido da bola. Basta eu arrastar a bola para cá, que já vai aparecer aqui a referência da bola. Então eu vou dar um play. E eu vou testar aqui, se eu colocar o 1. Olha lá, deu um impulsozinho na bola. Se eu cliquei aqui fora, voltou para 0. Se eu colocar 1 de novo, deu mais um impulsozinho na bola. Então, em princípio tá bom, só está um pouco fraco. Eu queria que esse chute fosse um pouco mais forte. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou colocar aqui uma intensidade do chute. Então eu vou criar uma outra variável pública aqui, public, float, força do chute, né? Qual é a intensidade do chute. E eu vou multiplicar aqui, quando eu adicionar a força, eu vou multiplicar ele pela força do chute. Vou lá no meu código, vai aparecer a força do chute aqui. Vou colocar, sei lá, talvez força 5. Vamos testar se ficou muito forte. Vou setar aqui tipo chute igual a 1. Ainda está um pouco fraco. Vou colocar força 10. Tipo do chute igual a 1. Eu acho que está melhor esse chute, está com uma velocidade melhor. Então, vou deixar aqui a força 10. Outra coisa que vocês observarem, olha, a bola está rolando, rolando, rolando. Vou acompanhar ela aqui, olha. Ela está demorando muito para parar de rolar. Ela está girando, girando, girando e está demorando muito tempo para parar de girar. Ela vai chegar no infinito quase desse jeito. Por quê? Porque ela não tem nenhuma resistência do ar. Não tem nada para frear ela no sentido de resistência. Eu vou colocar aqui no corpo rígido, eu tenho aqui o drag e o angular drag. O drag é a resistência para a translação e o angular drag é a resistência para a rotação. Então ele freia a translação e freia a rotação. Eu vou tentar colocar 0,5 em cada um, mas isso vocês podem calibrar. Vocês calibrem aí a resistência do jeito que vocês quiserem, a resistência à rotação e a resistência à translação. Então vamos aqui tentar chutar ela de novo. Eu vou selecionar Unit Chan, colocar aqui o tipo de chute igual a 1. Chutou, girou um pouco, mas uma hora ela parou. Então eu considero que esse comportamento está bom. Esse foi o meu chute do tipo 1. Vou fazer agora o chute do tipo 2. Então o chute do tipo 2 eu vou copiar. Se o tipo do chute for igual a 2, aí eu quero que agora que o tipo 1 é um chute rasteiro, eu quero que agora ela dê um chute um pouco para o alto. Então eu vou fazer aqui, em vez de ser na direção forward, eu vou colocar aqui entre parênteses, e eu vou somar o forward com transform.up. Ou seja, isso vai ser um vetor que está apontando para a diagonal para cima. Está apontando diagonal para frente e para cima. Somei os dois aqui, eu tenho a diagonal para cima e esse resultante eu vou aplicar a força. Só uma observação. Esse transform forward e esse transform up, eles são vetores unitários. Eles têm magnitude 1. Mas se eu somar os dois, ele vai passar a ter magnitude raiz de 2. Então ele vai ter uma intensidade um pouco maior. Se eu quiser que ele aponte na direção diagonal para cima, mas tenha a mesma intensidade 1, eu tenho que normalizar ele. Então eu posso colocar aqui um ponto normalized,
Que aí o que acontece? A soma desses dois, que está entre parênteses, dá um resultado, dá um objeto, um vetor, e aí eu vou chamar aqui o normalized, que ele vai normalizar, vai colocar magnitude 1. Então beleza, ele vai chutar agora, ela vai chutar numa diagonal para cima quando o tipo chute for 2. Então eu vou dar um play aqui. Chegar aqui perto, vou dar aqui, ó, tipo chute igual a 1, chuta para frente. E se a gente testar agora o tipo chute igual a 2, deixa a bola parar totalmente. Parou, eu vou colocar aqui tipo chute 2, vai lá para frente. Então, eu configurei aqui o meu tipo de chute 1 e o meu tipo de chute 2. Falta agora que esses chutes estejam associados com os estados da máquina de estados, porque se eu der as animações aqui, olha, a força não é aplicada imediatamente. Eu só consigo se eu editar aqui na mão. Então eu quero que quando disparar os estados kick 1 e kick 2, eu disparo esse tipo chute aqui para que dê os chutes correspondentes. Então eu vou aqui lá no meu script da máquina de estados, eu já tinha colocado aqui quando sai do estado, eu vou colocar agora quando entra no estado. Então aqui onStateEnter, vou tirar as indentações aqui. Então no onStateEnter eu vou querer acessar aquele script e aplicar a força. Então eu vou colocar aqui Animator, eu tenho aqui a referência do animador, Animator. Aí o Animator ele está dentro do objeto do personagem, então eu consigo pegar uma referência para o objeto. Eu vou colocar aqui GameObject. Então Animator.GameObject vai ser o objeto da UnitShell. Dentro do GameObject eu posso chamar o getComponent, que é aquela nossa função que localiza um componente, e eu quero localizar o componente daquele script que eu estou usando. Então o tipo do componente do script que eu estou usando, né, a classe é o ChanController, que foi o que eu criei, o script que eu criei. Então isso daqui vai me dar uma referência para o script, e lá no script eu tenho lá o tipo chute, que é o que eu quero alterar. Então eu vou colocar aqui ponto tipo chute, é a variável que eu vou setar 1 e 2, e eu vou colocar aqui 1 ou 2. Mas como que eu vou saber se é 1 ou 2? Ora, vai ser 1 se for para o chute 1 e vai ser 2 se for para o chute 2. Mas como é que eu vou saber? Eu posso também criar um parâmetro aqui de configuração. Então eu vou dar aqui um public int, vou chamar também de tipo chute. Como está em classes diferentes, não vai ter problema. Então eu vou ter aqui o meu public int tipo chute e eu vou associar com esse tipo chute. Aí ele vai ser 1 ou 2 dependendo de qual é o estado. Então eu vou lá na minha máquina de estados, no kick 1, deixa ele compilar, no kick 1 está aqui o chute, eu vou colocar aqui o tipo chute do kick 1 é 1, e selecionando aqui o kick 2, o tipo do chute vai ser 2. Então, quando ativar esse estado, ele vai setar o valor 1. Quando for esse estado, ele vai setar o valor 2. Vou dar aqui um play. Vou apertar um botão aqui. Ela deu um chute. Vou apertar o outro botão. Dá o outro tipo de chute. Então, eu consegui fazer a máquina de estados conversar com a parte física e dar os chutes aqui, olha. Então, tá quase pronto o nosso joguinho. Próximo vídeo eu vou mostrar uns bugzinhos que ainda estão acontecendo, como é que a gente conserta esses bugzinhos, e eu vou melhorar esse chute dela para que seja um chute mais realista.